Nossa aula de educação cristã, ela é a lição de número 11, ela vai falar sobre os filhos. Os filhos, eles são herança do Senhor. Essa lição, ela está lá em 1 Samuel, de 1 a 3. Então, aprenda com Ana e com Eli. O Salmo 127, 3 diz: os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Mas será que eles sempre dão alegrias e são bênçãos para os seus pais? Você certamente já ouviu muitas vezes a história do menino Samuel, não é verdade? Mas será que você conhece bem a história do sacerdote Eli e dos seus filhos? Ana chorava e sofria muito porque ela era estéril, ela é uma pessoa que não poderia ter filhos. Um dia, quando ela e seu esposo Eucana foram a Siló para prestar culto a Deus, Ana resolveu que ia ao templo orar especialmente para pedir um filho a Deus. Ao orar, Ana chorava tanto que o sacerdote Eli, que cuidava do templo, julgando, ele achava que ela estava bêbada e a repreendeu. Mas Ana disse que orava, o porquê orava daquela maneira. E então o sacerdote Eli se compadeceu dela e disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê tudo o que você pediu. Depois disso, Ana foi para casa e relacionou-se com seu esposo e ficou grávida. Nasceu-lhe um lindo menino, a quem ela chamou de Samuel, cujo nome é pedido por Deus. Ana havia prometido que, se Deus lhe desse um filho, ela o levaria para ajudar o sacerdote no templo. E assim, quando Samuel foi desmamado, isso por volta dos 3 aninhos, 4 aninhos, ela o levou para servir a Deus no templo. Samuel era muito obediente, ao contrário dos filhos de Eli, que eram homens já crescidos, mas muito maus e desobedientes a Deus e a seu próprio pai. Como pai Eli, Hofni e Finéias eram sacerdotes e deviam servir no templo, mas não se importavam com Deus. Não obedeciam às regras do templo e não respeitavam as pessoas que traziam as ofertas, pois tomavam à força a carne que levavam para o sacrifício. Eles também desrespeitavam as mulheres que trabalhavam na porta do templo. Eli sofria muito ao saber as coisas erradas que eles faziam. Um dia os chamou e disse: por que é que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam do mal que vocês estão praticando. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Mas eles não deram ouvidos a seu pai. Um dia, porém, eles foram para uma batalha e acabaram mortos. Quando soube da notícia, ele ficou tão triste que caiu da cadeira e morreu também. Enquanto os filhos de Eli agiam daquela maneira, Samuel, o filho de Ana, crescia obediente a Deus e todos gostavam muito dele. Mais tarde ele se tornou sacerdote no lugar de Eli. Que diferença entre os filhos de Eli e o filho de Ana? Filhos felizes dão alegria aos seus pais, filhos desobedientes e maus entristecem e dão profundo desgosto aos seus pais. Samuel foi uma criança entregue muito cedo por sua mãe para o sacerdote Eli, que criou e cuidou de Samuel. A gente pode achar que isso é um pouco ruim, nossa, a mãe queria tanto filho e ela deu. Na verdade, Ana, ela pediu o filho, o qual ela também entregou a Deus, porque ela sabia que Deus havia dado ao desejo do seu coração, e ela estava retribuindo a Deus com a vida de seu filho. E Samuel se tornou depois um sacerdote, que era um cargo muito importante, era uma função muito importante dentro do povo de Israel. O que nós aprendemos? Que o filho sábio é a alegria de seu pai. Provérbios 10, 1. Então aqui, lógico, exercícios 1, 2, 3, vocês estão fazendo, são exercícios referentes aqui ao texto. Lá no exercício 4, veio escrito assim:
A Bíblia nos ensina que o filho sábio é a alegria de seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza de sua mãe. Converse com seu pai e sua mãe, ou se você não tem o pai e a mãe juntinhos de você, ou o pai ou a mãe, ou a tia, aquela pessoa que mora com você, sua avó, e peça para eles responderem as perguntas abaixo. O que eu faço que traz alegria ao coração de vocês? E o que eu faço que traz tristeza ao coração de vocês? Então aqui você está escrevendo a resposta daquela pessoa que convive com você. Se você vive com a avó, você vai perguntar para sua avó, se é com a sua tia, se é com seu pai, se é com sua mãe, com sua mãe, ou se é com os dois, pergunte para os dois, tá bom? Numerinho 5. Paulo ensina também algo muito importante para os pais. Pais, não tratem seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplina e ensinamentos cristãos. Efésios 6:4. Há alguma coisa que seus pais fazem com você que o irrita e o entristece? Mostre para eles esse verso na Bíblia e converse com eles sobre isso. E abaixo ali você anote sua conversa. Aqui não é para eu colocar, assim, eu quero, meu pai não me deixa ficar jogando videogame até de madrugada. Eu quero jogar videogame de madrugada, isso me deixa irritado. Não, são coisas mais pessoais. Por exemplo, se eu visto uma roupa, por exemplo, e meu pai falou assim, nossa, você tá parecendo uma rolha de poço. Por exemplo, se meu pai tá fazendo bullying comigo, né? Ou então alguma coisa assim. Por exemplo, toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa, sou sempre eu que faço e meu irmão fica sem fazer nada. São esses tipos de coisas que vocês vão levantar aqui e fazer essa conversa com seus pais ou com a pessoa que mora com vocês. Tá? Depois, ali o exercício 6, vocês têm um texto, que é a base para você poder responder. E depois você tem ali, divirta-se, exercício 7. Os pais se esforçam muito para criar os filhos. Vinícius de Moraes expressa isso perguntando, filhos, melhor não tê-los, mas se não os temos, como sabê-los? Leia abaixo alguns dos ditados bem populares e humorados e verdadeiros sobre as lutas, mas também das alegrias que os pais têm de cuidar dos filhos. Então aqui são alguns ditados populares que vocês já podem ter ouvido ou não. Marque com a sua marca-texto aqueles que você já ouviu, tá bom? Então tem lá, os filhos são a riqueza do pobre, o filho de burro não pode ser cavalo, filho alheio come muito e chora feio, filho aborrecido nunca teve bom castigo, quem meu filho beija, a minha boca adoça. Aqui até tem uma outra variação desse dito, tá? Desse ditado popular. É quem agracia o filho alegra a mãe, tá? Antes filha feia que por demais janeleira. Janeleira é aquela pessoa que fica fazendo fofoca, tá bom? Filhos, 2 ou 3 é prazer, 7 ou 8 é fogo. Filhos, filho és, pai serás. Assim como fizeres, assim também acharás. Filhos pequenos, dores de cabeça. Filhos grandes, dores de coração. Não há onde o filho fique bem, como no colo de uma mãe. Filhos criados, trabalhos dobrados. Então, agora que você aprendeu sobre as lutas e alegrias de ser um pai e uma mãe, escreva um poema de gratidão aos seus pais. Depois você pode fazer um cartãozinho, se você quiser, para entregar para eles, tá bom? Então, olha só. Nós vamos encerrando esse ciclo que vai falando sobre a família. Por que a Pro deixou aqui para a última aula? Porque eu estou encerrando este bimestre falando sobre a família. Eu deixei para falar dos filhos por último, tá bom? Depois a gente já vai entrar ali nas lições de Jacó. Então, olha só. Nós falamos muita coisa, falamos aqui sobre a criação de Deus, o mundo que Deus criou, tudo aquilo que Ele colocou aqui dentro, a criação do homem e da mulher, formação da primeira família, a formação das demais famílias, a criação do homem, a criação da mulher, os filhos, e agora nós seguimos com propósitos de Deus
para alguns jovens, como nós já vimos ali com Gideão, e nós vamos ver na próxima aula com Jacó. Eu ia falar que era José, mas era Jacó que está aqui na próxima sequência pra gente. Então, olha só, fizemos um longo caminho até agora em educação cristã. E muitas vezes vocês vão ver que tem atividades que são práticas para vocês refletirem e pensarem se aquilo que vocês estão fazendo está legal ou não. Se você quiser fazer o cartãozinho que é proposto no exercício 9 e mandar separadinho ali para pro, junto da lição, você pode, senão não tem problema, só você fazer o exercício 9. Mas o ideal aqui é que a gente possa alimentar uma boa relação familiar. Então, hoje nós terminamos esse ciclo falando sobre os filhos, que são quem? Vocês, eu, nossos pais, nossos avós, todo mundo já foi um dia filho, já foi criança. Vocês que são crianças também vão crescer e no futuro vocês também vão ter os filhos de vocês. Boa aula para vocês!